na Band News FM. Agora 9h45, Murilo Rocha chegando aqui. Bom dia para você, Murilo. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Gente, Bom não dia. tem como o assunto não ser, né? O principal assunto ser o ex-governador Newton Cardoso, que faleceu ontem aos 86 anos. E o Newton, Sinine, Luciana e ouvintes, né? Com certeza aí, se não o último, talvez um dos últimos grandes personagens da política mineira, um dos últimos caciques da política mineira. Eu arrisco a dizer que talvez fosse o último cacique, né? Muita gente vai falar, temos o Aécio Neves ainda, tem o Rodrigo Pacheco, quem mais? Mas assim, é diferente, né? E o ex-governador Newton Cardoso era uma liderança diferente dessas outras, justamente por fazer parte de uma outra geração de políticos, né? E quando o Newton, mesmo já afastado, assim, quando ele batia o bumbo, ele reunia muitos políticos ao redor dele, né? O Newton Cardoso teve grande influência na política mineira, décadas de 80 e 90 principalmente. Em Contagem nem se fala, 3 vezes prefeito de Contagem. Primeiro mandato dele em Contagem foi em 1972. Então, assim, é um político e muitas obras também acreditadas a ele, principalmente em Contagem. E é engraçado porque, né, os jornalistas aí mais experientes, depois a gente vai até escutar o Orion aqui, com certeza vai trazer alguma coisa, algum caso do Newton Cardoso, porque além de tudo era um personagem folclórico, né? Era até de certa forma às vezes desrespeitosa, meio chocosa, piadas sempre associadas ao governador, né? Ao ex-governador, ao tipo dele, às ideias dele, mas fato é que ele marcou uma geração de políticos, né? E ele, até para a imprensa, é tão interessante que até para a imprensa aqui de Minas Gerais ele foi importante. Eu não sei se todo mundo sabe, mas na década de 80, por exemplo, quando ele foi eleito governador, ele governou de 87 a 91, o jornal Estado de Minas começou a bater muito né, o jornal Estado de Minas, que existe até hoje, foi fundado lá atrás pelo Chateaubriand, faz parte do grupo Diários Associados. O Estado de Minas começou a bater muito na gestão do Newton Cardoso. E ele fez uma questão assim, ele acabou com uma coisa que muita gente acredita que por isso que o Estado de Minas batia nele, atacava ele, porque naquela época o jornal Estado de Minas era distribuído no interior em carros oficiais, veículos oficiais do Estado distribuíam o jornal interior afora. Quando o Newton assumiu, começou a tomar umas pancadas, acabou com isso. Ele cortou isso e o Estado de Minas teve que contratar, como é o correto, uma frota própria para poder distribuir os jornais no Estado. E aí o Estado de Minas aumentou a carga contra ele e o governador ele fez uma série de coisas e ele, inclusive, em razão disso, ele criou um jornal também, por isso que eu falei que tem a ver com a história da imprensa mineira. O jornal Hoje em Dia, né, nasce com o Newton Cardoso e ele revoluciona, de certa forma, a imprensa mineira, porque ele é o primeiro jornal a ter fotos coloridas, toda a edição colorida. Aí o Estado de Minas era um jornal ainda PB, uma página, outra colorida, e o Newton vem com Hoje em Dia, com as fotos coloridas, né? Então ele traz uma revolução, aí o Estado de Minas começa também a imprimir jornal colorido, aí depois vem, né, o Tempo, enfim, aí já é uma outra época, mas é interessante, assim, até esse dedo dele nessa mexida aqui na imprensa mineira. Claro, tinha sempre uma associação, principalmente, né, como ele fez muitas obras, né, havia sempre uma associação no nome dele, a possíveis desvios, possíveis corrupções, mas o fato é que o governador enfrentou, assim, foi condenado em pouquíssimos processos ao longo da sua extensa carreira, né? 3 vezes prefeito de Contagem, 3 vezes deputado federal, governador, foi vice-governador depois de Itamar Franco e sempre com essa questão. E outra característica do Newton Cardoso era o apelido dele era até um trator, né? Porque ele era um sujeito meio destemido, né? E tinha um temperamento também, né? Entrevista com ele era bom, você não saía sem uma manchete, porque ele era aquela metralhadora giratória, né? Atacava e atirava para todos os lados, né? E na relação com nós jornalistas era interessante, porque outro dia eu chamei um político aqui de Raposa e ele veio aqui e achou ruim, e brigou, enfim. O Newton Cardoso não tinha isso, né? Ele pegava e ligava para você na hora. Se ele achasse ruim um comentário seu, uma matéria sua, ele te mandava a mensagem na hora e falava, olha, tal, daquele estilo ele meio truculento dele de ser, né? Mas ele respondia ali na hora, né? Mas ele era uma raposa. O Newton, ele gostaria desse elogio, inclusive,
né? Apesar que o estilo dele era mais trator, né? É tanto que o apelido dele era trator, que ele tratorava, passava por cima, era um estilo bem truculento. E com a imprensa também, né? Se ele não achava bom aqui, se a Luciana falasse alguma coisa que ele não concordasse, com certeza ele ia mandar uma mensagem para ela aqui e falar: Luciana, não é isso não, que ele tinha, né, uma voz característica assim, meio mineiro, meio baiano, cortava o final das palavras assim, mas era esse estilo de política que hoje não tem mais. E exerceu grande liderança aqui no estado. Fato é, homenagens ontem do presidente Lula, do governador Romeu Zema, do ex-governador Fernando Pimentel, Rodrigo Pacheco, todos lembrando, inclusive, esse fato dele ter sido um dos fundadores do MDB aqui em Minas Gerais, né? Do antigo MDB, depois virou PMDB, voltou a ser MDB. O Newton foi um dos fundadores, o Lula citando até a importância dele naquele momento que foi prefeito de Contagem aí, contra a ditadura, né? Que o MDB era um partido que se posicionava contra a ditadura e o Newton foi um dos criadores, fundadores do MDB. Então é isso. E aí, claro, há vários outros episódios, né? Ele foi casado também com a política Maria Lúcia Cardoso, a separação deles também virou notícia pelas altas cifras que envolvia a separação. Né? O filho dele é político, Newton Cardoso Júnior, deputado federal, que até soltou uma nota ontem, foi ele que praticamente comunicou o falecimento do pai. Então é um desses personagens aí da política mineira que não temos mais, né? Então, assim, se temos um ou outro, né? Mas é exceção, né? O Newton era esse personagem. Não se trata aqui de morreu, ficou bonzinho, dourar a pílula, nem nada. Era cheio de controvérsias, né? Tinha muitos problemas também. Quando eu falo desse temperamento dele, não era fácil, né? Ele ia lançar uma biografia, mas ele falava mal de tanta gente no livro que a biografia foi cancelada, né? Com medo de tomar processos. Ele falava mal de todo mundo, atirava contra todo mundo nessa biografia dele. Muitas pessoas ele falava sem provas, mas ele mandava recados, né? Assim, ele não era de mandar recado, ele falava diretamente de forma aberta, né? E esse livro dele era isso. E ele acabou desistindo aí, foi aconselhado a retirar circulação essa biografia porque poderia gerar processos contra ele. Era sempre curioso, né? A última vez que eu participei de uma entrevista com ele, que eu estive com ele, foi no jornal O Tempo ainda, talvez 2018, 2017, 2018. Eu sei que o Pimentel era governador e ele chegou no Tempo assim com muita fome, que ele falou que ele estava vindo de uma visita ao Pimentel e ele falou: olha, o estado está tão quebrado que não só me serviram água. Por favor, se tiver uma comida que você me sirva, que nem ele falou, na minha época tinha feijoada no Palácio da Liberdade, hoje só me serviram água e cafezinho lá. Ele brincando e morrendo de rir, falando que o governo estava tão quebrado, o governo Pimentel, que não tinha nem dinheiro para um pão de queijo. Ele falou assim: se tiver uma fruta aí eu aceito, porque me serviram só água e café. Ele estava vindo de uma visita ao Palácio da Liberdade, falando que a situação do governo Pimentel era tão drástica economicamente que nem um pão de queijo serviram a ele. Então era esse personagem, né? Hoje vai ter o velório aí de 10 às 17, vai começar daqui a pouco, 10 às 17 horas no Palácio da Liberdade. Depois o corpo do ex-governador será cremado, né, numa cerimônia fechada aí aos familiares. Mas eu queria até ouvir nossos ouvintes, principalmente nossos ouvintes de Contagem. Isso, inclusive a prefeita Marília Campos, né, fez uma homenagem, relembrou muitas coisas, muitas ações Sim. de Newton Cardoso, a construção da Avenida João César de Oliveira. Sim, obras estruturantes de Contagem passam pelas gestões do Newton, né? Então eu queria ouvir a população de Contagem. Ele é aquele personagem que desperta amor e ódio, ninguém passa muito indiferente a presença dele, né? Eu acho que o pessoal de Contagem, talvez, tem o pessoal aí mais velho, mais experiente. O IPTU, né? De Contagem, lembra-se. Tem uma lembrança do Newton aí, pode trazer algum caso, né? Eu acredito que o Orion também vai enriquecer essas lembranças. Olha, aí. A Débora já está colocando aqui pra gente lá no nosso YouTube. Débora, obrigada, bom dia pra você. Ó, na minha cidade, o Newton asfaltou uma estrada, até uma de suas fazendas. É verdade, é um fato. Ele tinha uma fazenda obrigada, que era Débora. Pitangui, Débora de Pitangui, deve ser. Débora, depois manda aqui pra gente. De Pitangui. O Newton tinha fazenda lá, terra da Maria Lúcia Cardoso, mas ele tinha fazenda lá. Ele é de Brumado, na Bahia, mas tinha fazenda em Pitangui, é verdade. O asfalto chegava até a porta da fazenda dele. Então é esse personagem, né? Muitas coisas erradas também, enfim. Mas vale aí quem morou em Contagem, né? Que tem essa lembrança aí, boa ou ruim, do ex-governador, mas vale a pena, né? Lembrando aí que ele também tentou uma candidatura ao Senado e foi frustrado nessa candidatura aí. Mas um grande personagem da política. Só para encerrar, saiu uma pesquisa Quest hoje, divulgada hoje. E o que interessa aqui para a gente do Estado é que o
O governador Romeu Zema é testado nessa pesquisa presidencial, e entre os nomes da direita ali, ele é o penúltimo colocado. Ele só fica à frente do Ronaldo Caiado, né? Assim, comparando assim, Lula versus Bolsonaro, Lula versus Michele Bolsonaro, Lula versus Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Tarcísio, todos esses nomes, Ratinho Júnior, todos esses nomes testados estão à frente do governador Romeu Zema como opção da direita, né, do campo da direita, extrema direita. O governador aparece ali em penúltimo, mas à frente do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O que é pouco, mas não é tão pouco, porque o governador Ronaldo Caiado está aí na política. Caiado foi candidato a presidente em 1989, pra vocês terem uma ideia há quanto tempo o Caiado está aí. Ele foi candidato em 89 e agora ele está se lançando. A sua pré-candidatura também disse que vai lançar em março, mas o Zema aparece à frente dele, mas atrás de todos esses nomes que eu citei: Ratinho Júnior, Tarcísio, Eduardo, Flávio, Michele Bolsonaro, Gustavo Lima. Né? O mineiro, o Gustavo Lima, top 3, com 12%. Pois é, então assim, você vê o Gustavo, Pablo Marçal, né? Que assim, muita gente acha que já acabou depois daquela aventura lá de São Paulo, aparece na pesquisa aí bem pontuado. Aparece bem pontuado aí na memória aí dos eleitores. Ou seja, no que tange a Minas, né? O Zema aí figurando nessa pesquisa, não tão bem colocado, mas enfim, até já também dar a dimensão aí, o governador é pouco conhecido. Ao mesmo tempo, tem pouca rejeição também, segundo esse levantamento da Quest, né? Ele é um governador pouco conhecido, mas também, até em razão disso, pouca rejeição também, mas hoje não figura entre esses principais nomes aí que o eleitor identifica como alguém que possa derrotar Lula no campo da direita em 2026. E o presidente vencendo aí, o presidente Lula vencendo seus opositores em todos esses cenários testados pela pesquisa Quest. Apesar de popularidade em baixa, de alguns problemas na economia, como o preço dos alimentos, o Lula ainda liderando os cenários para a presidência da República. A pesquisa de hoje de manhã do Instituto Quest. É isso. Sinine, Luciana.